Evangelho de João, capítulo 1, versículo 1 até o versículo 14. Com certeza você já leu esse texto, com certeza você conhece. Diz assim, versículo 1, João 1. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus, todas as coisas foram feitas por intermédio dele. E sem ele, nada do que foi feito se fez. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. A luz resplandeceu nas trevas, e as trevas não prevaleceram contra ela. Houve um homem enviado de Deus, cujo nome era João. Este veio como testemunha, a fim de dar testemunho da luz, para que todos crescem por meio dele. Ele não era a luz, mas veio para dar testemunho da luz, pois a verdadeira luz, que alumia a todo homem, estava chegando ao mundo. Estava ele no mundo, e o mundo foi feito por intermédio dele, e o mundo não o conheceu. Veio para o que era seu, e os seus não o receberam. Mas a todos quantos o receberam, aos que creem no seu nome, deu-lhes o poder de se tornarem filhos de Deus, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do varão, mas de Deus. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai. Amém? Eu também, pensando sobre a mensagem dessa noite, nós estamos no 4º domingo do Advento. Hoje nós celebramos no momento do Advento as temáticas que nos falam da vinda do Messias, né? Falamos sobre a paz, falamos sobre a alegria, falamos sobre o renovo do Senhor, e hoje nós vamos falar sobre o amor de Deus. O amor de Deus para cada um de nós. E, na verdade, a ideia é entender o que é esse processo do Natal. Advento é só uma religiosidade, é só estarmos marcando uma temática no nosso calendário. O que significa realmente o Natal? E eu imagino aqui que o apóstolo João, que escreve essa mensagem para nós, o Evangelho de João, ele é escrito tardiamente, é o último evangelho a ser escrito. Nós temos Marcos começando. Marcos traz um evangelho sucinto, resumido, objetivo e claro. Marcos. Depois que Marcos escreveu, então, vem Mateus. Mateus, ele pega algumas coisas que Marcos já havia escrito e ele insere uma visão mais judaica, tentando trabalhar com a comunidade judaica e os judaizantes da sua época. Então ele insere e incorpora outros processos que Marcos não havia inserido. Depois disso vem Lucas. Lucas é um médico. Lucas, ele não era apóstolo, né? Lucas é discípulo de Paulo. E Lucas, como médico, como historiador, então ele traz uma mensagem muito forte, que é a mensagem da transformação, da cura, da libertação. E é gostoso você ver algumas questões em Lucas, porque é um médico falando e um médico testificando. Mas depois de tudo isso vem João. João é o discípulo amado de Jesus e ele tem uma linguagem própria. João, ele vem trazer uma linguagem
carinhosa, ele nos chama de filhinhos, né? Quando a gente fala de uma pessoa que é recém-convertida, ou até mesmo um colega nosso de trabalho, fala, eu queria conhecer mais de Jesus, eu queria ler a Bíblia, mas por onde eu começo? Né? Então a gente fala, comece pelas cartas de João, primeira carta, segunda carta, terceira carta de João, e depois vá para o Evangelho de João, porque o Evangelho de João, ele fala conosco, parece que a gente ouve João falando com a gente, né? E chama a gente de filhinho, a gente se sente acolhido. Depois você vai ler outros textos e faz uma outra sequência. Mas comece por João, né? E João ele escreve de uma forma simples, amorosa, carinhosa, mas, ao mesmo tempo, extremamente profunda. Não se engane pelas palavras de João serem simples, que ele não fala em profundidade. João, então, ele consegue falar para aquele discípulo recém-chegado, recém-começado, e ele consegue falar com o teólogo, com o filósofo, e ao mesmo tempo levar os dois a repensarem a sua caminhada. Eu senti no coração da gente estar partilhando esse primeiro capítulo de João, para entendermos o que é o Natal. O que é o Natal? Nós estamos numa época, né, de super-heróis, né? As pessoas estão indo para o cinema, enchendo, lotando os cinemas para assistir os super-heróis, né, que vão com seus superpoderes combater os super-vilões, né? E salvar a Terra, né? Estamos agora na estreia do Star Wars, né? Então o guerreiro Jedi, né, com superpoderes, que levanta a mão e levanta toneladas, né, com um gesto. Então, você olha assim, nessa era de superpoderes, super-heróis, super-guerreiros Jedi, né? O que é o Natal? O Natal é a vinda de Deus à Terra. O que significa o Natal? Deus resolveu visitar a Terra. E é isso que João expressa aqui nesse primeiro capítulo. Mas como esse Deus viria à Terra? Nessa época de superpoderes, então ele viria numa nave intergaláctica, né? Com um destroyer intergaláctico e dizia, né? Comecei a música tan, 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 né? Ou ele viria numa capa vermelha voando, né? Ele é o Superman, ele é o superpoderoso. É interessante esse momento porque como viria o Salvador da humanidade para salvar a Terra de verdade? Aí a gente começa a entender o que é o Natal. Jesus, ele não vem voando com seus superpoderes, mas ele não deixou de ser Deus. Mas ele se faz carne. O texto diz que ele se fez carne e habitou entre nós. Esse Deus, Todo-Poderoso, se fez carne, se fez humano. O que é o Natal, então, na verdade? Paulo fala em diversos momentos sobre essa ação de um Deus que ama a tal ponto, ele fala isso em Filipenses, de mesmo sendo igual a Deus, não usurpou ser igual a Deus e se fez homem, carne, e não satisfeito se fez servo. Portanto, a mensagem do Natal é uma das mensagens mais difíceis de compreender. Quando a gente bate um papo com alguém que é ateu e diz para você, eu não consigo entender o que é o Natal, o que é Jesus,
Eu acho que ele está sendo sincero nesse momento. Porque o que caberia na nossa mente nesse tempo de superpoderes? Viria Deus, né, com todo o seu poder, com toda a sua glória, e mostraria: eu sou Deus. Mas nós não vemos isso em Jesus. E aqui João começa, então, logo no primeiro versículo, ele fala: no princípio era o Verbo. Aqui no grego ele fala do Logos, a palavra. No princípio era a palavra, e a palavra estava com Deus, e a palavra era Deus. João consegue linkar o Evangelho de João com Gênesis, o princípio de todas as coisas, a criação do universo. Antes de acontecer o Big Bang, antes da criação e formação de todo o universo, ele diz: no princípio já estava Jesus, já estava o Logos, já estava o Verbo, e o Verbo era Deus. Jesus estava criando um universo inteiro nesse momento, e ele vem ao nosso encontro por amor a cada um de nós. E é interessante esse momento do início do Evangelho de João, porque ele fala que o Verbo, no princípio era o Verbo, e o Verbo era Deus. Ele não diz que o Verbo estava com Deus Pai, não, ele diz que é Deus presente, Jesus presente, a Trindade está presente, e não há distinção entre um e o outro. A Trindade está participando desse momento, sem diferenciação, mas pelo contrário, em igualdade, em associação, em comunhão. Natal fala para mim e para você de comunhão. Não há dissociação entre Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Não há conflitos de interesse. Nós vemos às vezes pessoas, igrejas pregando, parece que um Deus mesquinho, um Deus pequeno, um Deus que tem conflitos de interesses. Isso não existe em Deus. É gente que não lê a Bíblia. Se lesse a Bíblia, não falava essas besteiras. Está claro aqui no Evangelho de João, e ele fala que o Logos, ele cria, dá origem ao universo. Jesus, ele é pré-existente, se a gente pudesse dizer, né? Ele está antes da criação do universo. Ele é. Jesus é. Ele não existe porque uma existência, então, tem-se no princípio filosófico de que tem que haver um começo. Mas Jesus não tem começo, ele é. Quando ele se revela a Moisés: eu sou o que continuo sendo, ele é, e acabou. Deus é Deus. Ele não existe, ele é. Ele existe desde o início e desde tudo. Ele é. E aí, então, a gente começa a entender aqui, João explicando para nós um pouco sobre esse Logos. Ele vai falar sobre o Logos cósmico, a partir do versículo 3. A partir do versículo 3, ele diz: todas as coisas foram feitas por intermédio dele. E sem ele, nada do que foi feito se fez. Jesus é o agente da criação de tudo. E a gente, então, mergulhando nesse texto, vai ficando cada vez mais incompreensível. O Deus que cria o universo, com milhares de planetas, de estrelas, de galáxias, né? Escolhe vir ao mundo e ser homem, se tornar humano.
como é possível o Deus que criou o universo resolver vir ao planeta Terra e se tornar homem, humano? Então, quando Jesus estava no planeta Terra, andando junto com os apóstolos, Deus estava ausente, Deus estava presente, Deus estava na Terra e não estava no restante do universo? Como funciona isso? E aí a gente começa a entender que há a Trindade. Havia Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Mas Jesus é Deus. Ele não perdeu os seus atributos de Deus, estando presente, andando com o ser humano. Há um momento, eu creio que para nós, dois momentos são muito marcantes, que é o Natal e a Páscoa, né? E no momento da Páscoa, Pedro, vendo que Jesus vai ser preso, ele tira a espada, corta a orelha de Malco, né, e tudo, e Jesus vai lá, cura a orelha de Malco, fala assim, não é pela espada. Você não acha que se eu quisesse, eu chamaria uma milícia de anjos e eles me defenderiam? Ele é o Criador do universo. O Criador do universo resolveu vir como ser humano. Ele escolheu isso. Não há dúvida no seu coração, não há nenhuma contradição nesse momento. Ele escolhe despir-se da sua glória, diz o texto, e se tornar humano. Andar no meio das pessoas, sinalizar para elas o caminho para nós vencermos a escravidão, o pecado, o erro, o engano, a mentira. Vencermos a morte, vencermos todos os processos escravagistas do ser humano que estão impedindo o ser humano de ser imagem e semelhança de Deus. Ele escolhe isso. É o Logos cósmico. Ele diz, a vida estava nele. Então ele diz aqui que esse Deus Todo-Poderoso, Criador da vida, ele vem para desfazer os laços da morte. Versículo 5, ele diz, a luz resplandece nas trevas, e as trevas não prevaleceram contra ele. Ele vem e espanca as trevas, ele decidiu isso, porque ele tem um propósito, ele tem um projeto para mim, para você como ser humano. Um propósito eterno. E então, nós vemos a partir do versículo 6, o que significa esse Logos cósmico, o Logos encarnado. Ele dá aqui nos primeiros versículos, do versículo 6 até os 6 e 7, ele fala desse precursor, que é o próprio João Batista, né? Que vem e prepara o caminho, ele vem como sendo, digamos, uma vela para mostrar o sol. Ele vem mostrar um caminho, vem o Messias, vem o Libertador, o Deus, Criador de todo o universo, o Messias vem para nos mostrar o caminho. Então ele é o precursor nesse processo, testificando a respeito da missão de Jesus. Ele fala de luz. Então, quando a gente fala de Messias, a gente vai falar de paz, a gente vai falar de alegria, a gente vai falar de luz, a gente vai falar de libertação, a gente vai falar de amor. O que moveu o coração desse Deus de, apesar de ter criado todo o universo, se tornar homem, é o amor. O Logos cósmico encarna porque ele ama ao ser humano. E o texto de João diz para a gente, né? Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu
unigênito filho, né? Ou seja, seu filho unicamente gerado de Deus. Ele não é gerado da carne. João fala isso aqui, né? A partir desse momento, ele fala que ele veio para o mundo, veio para o que era seu e os que eram seus não o receberam. Ele estava neste mundo, o mundo foi feito por meio dele e o mundo não o conheceu. Porque o mundo esperava o Superman. O mundo esperava o guerreiro galáctico Jedi, com seu sabre de luz e dizer, você não está com sono, você vai agora mudar as voltas e vai fazer o que eu estou mandando, né? O retorno de Jedi, né? Eu esperava isso, mas Jesus não veio para isso, ele veio para dizer para você, eu, cada um de nós, fazemos parte do plano de Deus, do projeto de Deus. Para isso, eu estou aqui e me faço presente. O cristianismo é a única religião que fala de um Deus que deixa a sua glória e se torna ser humano. É o único processo que vem quebrar todos os outros, os mitos persas, os mitos gregos, que fala de homens com superpoderes. Ele não vem demonstrar seus superpoderes, ele vem demonstrar o que é ser humano. E como humano, vencermos o pecado, vencermos o diabo, vencermos as trevas e prevalecermos, é isso que ele diz aqui. Ele diz que a verdadeira luz que alumia a todo homem estava chegando ao mundo. Estava ele no mundo, o mundo foi feito por intermédio dele e o mundo não o conheceu. Mas todos quantos o receberam, aos que creem no seu nome, deu-lhes o poder de se tornarem filhos de Deus. De que forma isso? João explica de forma simples e profunda. Versículo 13. Os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do varão, mas de Deus. Jesus não é produto de um ser humano com outro ser humano que recebe superpoderes. Jesus é Deus que resolve encarnar através de Maria e dessa forma dizer, eu sou Deus, mas eu sou homem. E isso é inusitado. Isso é difícil de compreender quando nós estamos evangelizando alguém, ela entender filosoficamente isso, eu creio que é impossível. Só por revelação. Só a revelação de Deus pode abrir a nossa compreensão, o nosso raciocínio e nos levar a entender o que é isso. O que é um Deus cósmico se tornar ser humano para libertar o ser humano. E nem todos entenderam isso, diz o texto aqui, e é difícil de entender mesmo. Recusaram a luz, porque às vezes é mais fácil você viver sempre no feijão com arroz, né? Viver sempre na mesma rotina. É difícil se abrir para o novo, para esse processo tão fantástico. Um Deus que deixa a sua glória para se tornar ser humano. É difícil entender. E ele diz que, aqui João fala que ele não nasceu do sangue. Havia naquela época, e persiste até hoje, né, uma ideia de que a carne é que é o problema. Então,
Jesus não poderia ter vindo em carne. Chegaram a questionar isso. Jesus poderia ser um espírito evoluído, que veio, se transfigurou, esteve presente, se de alguma forma hologrâmica, estivesse ali presente, mas não era carne, não era de corpo e alma, e de sangue, de ossos ali, era simplesmente um holograma ali presente, de Deus presente. E João vem quebrar tudo isso, falando, não, ele se fez carne. E não foi da vontade do varão, ou seja, que é a coisa do marido, O varão aqui é o marido que quer ter filhos, que quer ter uma descendência, e que era através do processo genético, perdurar a sua prole, a sua família. Mas não é isso que acontece aqui. Deus se faz presente e ele tem um único filho gerado dele, que é Jesus, para mostrar para a humanidade o seu amor. A palavra se tornou ser humano e viveu entre nós. Na Bíblia hebraica, ele diz assim: a palavra se tornou um ser humano e viveu entre nós, e vimos a sua Shekinah, a sua glória. A Shekinah do Filho único do Pai Celeste, repleto de graça e de verdade. Nesse momento, Deus se fez presente para mostrar para a humanidade o caminho. Por isso ele pode dizer assim: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai se não for por mim. Existem outros avatares, existem outros que são precursores de religiões aí, são colocados em outras filosofias, de outras culturas, mas só Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Só Jesus é Deus que se faz carne e habitou entre nós. Quando ele fala aqui, habitou entre nós, ele está, na verdade, usando um termo no grego aqui, que fala de tabernáculo. Por isso que eu falo, João, ele é simples e é profundo ao mesmo tempo. Porque ele está falando que quando ele habitou, ele está falando, tabernaculou entre nós. Jesus é o tabernáculo que se faz presente. Para romper com aquela coisa do templo de Salomão, com aquela coisa da ostentação, com aquela coisa da idolatria, que nós vemos acontecer nos dias de hoje. A idolatria à igreja tal, a idolatria ao apóstolo tal, a idolatria ao bispo tal, a idolatria a determinada religiosidade, E ele está rompendo com tudo isso. Ele diz assim: não, eu sou o tabernáculo, eu tabernaculei com você, ser humano, habitei entre vós. Jesus se recusa a assumir esse papel vulgar de explorar a fé do outro. Ele vem para se contrapor a tudo isso, romper com a religiosidade. Ele chega no templo e vê os vendilhões vendendo ali a graça, vendendo a bênção de Deus. Ele expulsa os vendilhões, ele tira o chicote e põe todo mundo para correr mesmo. Porque a graça é graça. Não há nada que eu e você façamos que requer, que origina merecimento por aquilo que Deus está nos dando. É graça. Muitas pessoas falam que a graça é de graça. É, mas não é.
foi pago um preço alto. O preço da vida do Messias na cruz foi o preço para que eu e você vivêssemos essa graça. Jesus, ele se torna obediente até a morte, e morte de cruz. Então o Natal vem, na verdade, trazer a mim e a você que essa graça se fez presente. O Verbo se fez carne, habitou entre nós e vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Jesus se faz presente porque Ele queria restaurar a mim e a você. Eu me lembro de uma historinha, queria encerrar com ela. Sabe aquelas historinhas de criança, né? E um menino querendo evangelizar outro menino. Então ele fala assim, digamos que você quisesse salvar uma formiguinha. Aí o outro menino, e ela, se ela continuasse naquele caminho, né, ela está num lugar alto, aí você quer evitar que ela caísse. Então o que você faz? A menina, é simples, eu pego a formiguinha e põe no chão. Está resolvido. Mas a formiguinha, ela se levantou, subiu de novo. E ela tem o risco de cair. Aí eu pego a formiguinha de novo e ponho ela de novo no chão. Mas essa formiguinha, ela é teimosa. E ela deu a volta e subiu de novo. E ela vai cair. Eu falo para ela, ô formiga, deixa de ser besta, né? Com linguagem de criança, ok? Deixa de ser besta, você vai cair, né? Mas ela é formiga, ela não entende você, ela só entende a linguagem das formigas. Você fala formiguês? E a outra criança, não, eu não falo formiguês, né? Então, e aí como é que você faz? Eu pego ela, põe ela de novo no chão. Mas ela é teimosa, ela vai subir de novo e ela tem o risco de cair. Aí o menino, eu dou o pisão nela, ela já morreu, acabou. E aí o menino falou assim, não, você tem que salvar a formiga, não tem que matar ela, né? Como você vai salvar ela? Aí ele, não sei. Simples, você se torna formiga. Se você for uma formiga, você vai chegar para ela e falar assim, olha, se você for nessa direção, ali você vai cair e você vai morrer. Então você vai falar com ela na mesma linguagem. E o garoto, E é isso que Jesus faz conosco. Ele se torna ser humano para falar comigo e com você na mesma linguagem. Para que nós entendêssemos e não fôssemos persistentes no nosso erro, para não cairmos, não nos afundarmos, para que as trevas não prevaleçam contra mim e contra você. Paulo falando sobre isso em Hebreus, capítulo 2, versículo 14, ele diz, e visto como os filhos participam da carne e do sangue, também ele participou das mesmas coisas, para que pela morte aniquilasse o que tinha o império da morte, isto é, o diabo. Por isso convinha que em tudo fosse semelhante aos irmãos, para ser misericordioso e fiel sumo sacerdote naquilo que é de Deus, para expiar os pecados do povo. Jesus se fez ser humano, o Criador de todo o universo se fez ser humano para dar a mim e a você esse caminho, essa orientação. Isso é o Natal. Natal é a mensagem mais fantástica e mais transformadora que nós temos. Me irrita muito quando alguém fala de Natal e faz a comparação com o Papai Noel. Quando me fala de Páscoa e fala do coelhinho da Páscoa. Me deixa tremendamente decepcionado. Porque Natal é uma mensagem cósmica,
de um Deus cósmico que deixa a sua glória para estar comigo e com você. Porque Ele me ama, porque Ele ama a você, que é imagem e semelhança de Deus. Você é o resultado do Natal. Eu sou o resultado do Natal. Jesus se fez carne, habitou entre nós, por mim e por você. Para que eu e você, como seres humanos, tivéssemos uma novidade de vida em Cristo Jesus.